Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do blog Como Educar Seus Filhos. Eu sou Carlos Nadalim e é com muita alegria que hoje, neste vídeo, eu vou disponibilizar para vocês uma entrevista que eu realizei em agosto, em Minas Gerais, com José Moraes. Se você ainda não conhece o professor José Moraes, você ficará encantadíssimo porque trata-se de um dos grandes nomes da ciência cognitiva no mundo. O professor José Moraes é professor emérito da Universidade Livre de Bruxelas. Ele é um dos grandes pesquisadores no campo da ciência cognitiva e ele estabelece as relações entre a ciência cognitiva e a educação. Então você que já está com o saco cheio do construtivismo e não sabe como justificar a sua posição, pois agora você terá a oportunidade de conhecer um autor, um pesquisador, um cientista de renome mundial que prova por A mais B por que o construtivismo é ineficaz. E é claro que nos escritos do professor José Moraes, em suas pesquisas, vocês encontrarão dados e mais dados sobre a eficácia de um método de alfabetização que é o método fônico, certo? Por que eu estou contente ao apresentar o José Moraes para vocês? Porque no meu curso, Ensine Seus Filhos a Ler, Pré-Alfabetização, eu tenho toda uma fundamentação teórica pautada nas obras do José Moraes, certo? Então, acompanhe a entrevista. Nela, eu vou realizar algumas perguntas a respeito deste livro aqui, Criar Leitores, que eu recomendo para todos que estão assistindo a esse vídeo, certo? Então, eu vou conversar com o José Moraes, fazer perguntas sobre o livro e eu tentei aproveitar ao máximo o tempo disponível para a entrevista. Eu e o professor Luiz Carlos Faria da Silva ficamos 2 horas ao lado do professor José Moraes. A entrevista ficou muito longa, então resolvemos fazer uma edição especial da entrevista e disponibilizar então os principais momentos dessa conversa que eu tive com o José Moraes. Então acompanhe com muita atenção, faça as suas anotações, porque com certeza você deve ter interesse nesse assunto importantíssimo que é o da alfabetização de crianças, certo? E por falar em alfabetização, eu quero anunciar aqui em primeira mão que daqui a alguns dias lançaremos a nova turma do curso Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização. Então, se você tem interesse em participar dessa nova turma, inscreva-se em algum canto aqui do vídeo, eu não sei onde que o Arno vai colocar aqui, um espaço para você se cadastrar, escrevendo o seu e-mail para que você receba então atualizações, informações a respeito da terceira turma do curso Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização. Tá certo? Então fiquem agora com a entrevista. Espero que vocês gostem da minha conversa com o professor José Moraes. É isso aí. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do site Como Educar Seus Filhos. Eu sou o Carlos Nadalim e hoje eu estou ao lado de um dos mais importantes psicolinguistas do mundo. Eu estou ao lado do professor José Moraes. Professor José Moraes, seja muito bem-vindo ao site Como Educar Seus Filhos. É um prazer estar aqui. O professor José Moraes teve uma carreira na Universidade Livre de Bruxelas e tem livros e trabalhos importantíssimos a respeito da alfabetização. Professor José Moraes, eu li com muito cuidado o seu livro Criar Leitores. E no primeiro capítulo você mostra a importância da família no processo de alfabetização, no início do processo de alfabetização. E você fala sobre a leitura partilhada, os benefícios da leitura partilhada e como ela deve ocorrer não só no ambiente escolar, como em casa. Você poderia explicar para os pais o que é a leitura partilhada, a sua importância e os benefícios ao longo da alfabetização? A leitura partilhada é uma leitura que na realidade é feita pelos pais, porque a criança ainda não sabe ler. Mas então, juntos, os dois, ou os três, com o livro entre eles, não é? E o livro, outro suporte, não é? Então, o pai e a mãe leem para a criança
indicando o que está no texto, às vezes há imagens também, sobretudo com crianças bem pequenas. Então vai apontando, vai mostrando como a leitura se faz da esquerda para a direita, vai mostrando que há letras, vai mostrando que há espaços vazios entre as palavras, e tudo isso é importante para a criança começar a se familiarizar com o material escrito. E com outros aspectos também, é que, em geral, mas isso não é claro, não é logo nos primeiros anos, mas um pouco depois já há um texto que não corresponde exatamente à linguagem falada. Uhum. Porque a linguagem escrita é muitas vezes uma linguagem de evocação. Não descreve exatamente aquilo que está presente. Fala de coisas que não estão presentes. E utiliza construções sintáticas que não são habituais na linguagem oral. Por outro lado, também é uma linguagem um pouco mais sofisticada. Não é? Então, tudo isso vai habituar a criança não só a características do material escrito, mas até a características, digamos, de uma linguagem mais avançada, que ela tem que dominar também, para depois, ao chegar à escola e encontrar os textos que lá vai trabalhar, começar a ler, que isso não crie dificuldade para ela. E o senhor comenta, em alguns momentos, os benefícios da prática da leitura partilhada. Você poderia citar alguns? São enormes, porque mas tem que se ter muito cuidado com a maneira como isso é feito. E houve estudos que mostraram que há interações que são muito positivas e outras menos positivas. Depende em vez, por exemplo, de simplesmente ler para a criança, pode haver uma interação chamando a atenção à criança, procurar que ela nomeie, por exemplo, que ela preveja o que é que vai aparecer no texto. Então, essa interação é importante. Os benefícios são em muitos aspectos, para além daquele que já evocamos, há o conhecimento do vocabulário, há, portanto, o desenvolvimento da sintaxe, há todo o aspecto de visualização daquilo que pode ser descrito no texto, portanto, imagens mentais que se desenvolvem. A postura que a criança adota ao escutar histórias, você comenta também? Também a postura. E depois há um aspecto, que é o aspecto emocional, que é a partilha. Quando a leitura, não é só a leitura que é partilhada, é também o ambiente emocional, os afetos, as emoções, e isso é extremamente importante numa relação que é de criança com os pais, dos pais com a criança, é fundamental. Perfeito. Professor, em um outro momento do livro, já que aqui o nosso trabalho é destinado à paz, embora alguns professores também nos acompanhem, em outro momento você diz que a alfabetização, né, é uma missão dos professores. E aí você destaca, e por que não também dos pais, desde que devidamente informados e instruídos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trecho do livro, porque há pais que pensam assim, eu não tenho curso de pedagogia, como que eu vou alfabetizar meus filhos, já que as escolas não estão cumprindo com o seu papel? Não precisa de curso de pedagogia. Primeira coisa que é preciso é ter vontade que o seu filho ou sua filha se desenvolva a nível de linguagem, a nível social, todos esses aspectos, não é? E então a alfabetização é talvez o primeiro grande tipo de aprendizagem. Bem, talvez seja difícil afirmar isso, porque também a numeração, não é tudo isso, esses outros aspectos também contam. Mas a ideia de que o pai tem apenas uns, digamos, deveres de alimentar a criança, de conversar com a criança, de lhe dar amor, tudo isso. E que depois vem a escola e a escola tem as suas outras funções, isso não tem muito sentido, porque na realidade são coisas que se sobrepõem
Do mesmo modo que os pais se devem preocupar com a alfabetização, também os professores se devem preocupar com a maneira como as crianças vivem nas suas famílias, suas relações que têm, se ela é suficientemente apoiada nos aspectos de desenvolvimento cognitivo. Não pode haver essa divisão total, como se fossem coisas completamente distintas e que a certa altura se entra um dia na escola e o mundo da escola não tem a ver com o mundo da família e vice-versa. Não é? Portanto, e o que é preciso também é que haja uma relação boa, uma relação sincera, uma relação de confiança entre o alfabetizador oficial, que é o professor, e o pai, a mãe, que podem também intervir na alfabetização, porque acompanhando a criança e, sobretudo, mostrando desde o início, para além da leitura partilhada, mostrando desde o início à criança que a leitura e a escrita são coisas muito importantes, que são meios de se desenvolver, que suscitam muitas alegrias, muitos prazeres e possibilidades de conhecer o mundo e conhecer os outros. Isso, pensando assim, eu acho que é o caminho para que os pais, portanto, se devem sentir à vontade nessa relação com a escola. Perfeito. Agora eu vou entrar numa parte um pouco mais técnica. Vamos falar um pouquinho sobre métodos. Bom, o senhor hoje fez uma afirmação importantíssima. Há uma confusão no campo da alfabetização quando pensamos que ler é compreender. E você fez uma distinção entre aqueles que dizem ler é compreender. Mas ler, nós temos que pensar que nós lemos para compreender. Eu queria que você destacasse isso, a distinção entre ler é compreender. Nós sabemos que o fim da leitura é compreensão, mas para atingirmos a realidade semântica parece que é algo no meio do caminho. E esse algo é a decodificação, domínio de certos, do princípio alfabético, etc. Eu queria que o senhor falasse sobre isso de início. Na realidade, leitura, se nós considerarmos, podemos distinguir dois aspectos. A atividade de leitura, por exemplo, eu estou lendo. Enquanto eu estou lendo, claro, eu estou utilizando habilidades para poder, em princípio eu já não decodifico, só se houver uma palavra muito comprida e que eu não conheço, então eu tenho que a decodificar. Mas, em princípio, já trabalhei tanto com leitura, já li tanto, que atualmente eu nem sei o que se passa no meu cérebro, porque é automático. O reconhecimento das palavras é automático. Bom, mas isso não faz parte, de qualquer modo, da nossa habilidade. Então, na atividade de leitura tem habilidade, que é os processos, os mecanismos que são utilizados pelo leitor de maneira não controlada, inconsciente, não intencional. Bom, isso é habilidade. Depois tem todos os processos conscientes, que fazem parte da compreensão, ou que conduzem à compreensão. Porque eu vou ter que reter na memória certas informações, porque vou encontrar mais à frente outras coisas que têm relação com essas. Porque, entretanto, eu vou pensando, ou talvez até tendo expectativas sobre o que vai acontecer na história. Eu estou reagindo emocionalmente, eu estou vendo a ação que está descrita no texto, não é? Por exemplo. Tudo isso já é mais de natureza intencional, mais controlada, porque eu posso dizer, não, agora aqui tenho que compreender melhor esta coisa que não entendi bem. Isso é uma decisão que eu tomo enquanto estou lendo. Mas o reconhecimento das palavras, é essencial. E esse é uma habilidade sem a qual, se não houvesse reconhecimento, se eu não conseguir reconhecer as palavras do texto, eu não posso compreender o texto. Então, é essa habilidade que tem que ser adquirida através da alfabetização. Mas então, agora nós precisamos falar para os pais o seguinte: por que os métodos fônicos são os mais eficazes? Eles são os mais eficazes porque eles
mostram à criança, eles fazem com que a criança adquira a chave do sistema alfabético. Como nós temos que aprender um sistema alfabético, a nossa escrita é alfabética, então é muito mais produtivo mostrar como na língua nós temos fonemas, as tais unidades abstratas, que correspondem a coisas escritas, que podem ser uma letra ou mais que uma letra. Então, desde que, quando a criança adquire isso, essa chave, entende esse princípio. O princípio alfabético é isso, é o princípio de correspondência entre grafemas e fonemas. Quando ela adquire isso, agora tem outra aquisição para fazer, que é adquirir o conhecimento do conjunto das correspondências grafema-fonema. E depois tem ainda outra aquisição para fazer, que é aplicar isso de maneira repetida, de maneira a dominar cada vez melhor essa decodificação. Mas o que é importante é que ela tem aí todos os elementos para poder ler tudo que apareça, conhecido ou não conhecido. Com as sílabas, claro que a língua é feita de sílabas também, e, portanto, pode conseguir ler bastantes coisas, claro. Agora, pode haver, o número de sílabas é muito maior que o número de fonemas, bem menor que o número de palavras, claro. Então, por isso, aprender a ler simplesmente tentando reconhecer a palavra como um objeto, porque poderia dizer assim, vamos apresentar casa, cor, amarelo, enfim, todas essas palavras que já dissemos muitas palavras, milhares de palavras desde que começamos a falar. Então, se nós quisermos que a criança aprenda a representação escrita de cada palavra, isso é impossível, né? Além disso, há coisas novas, há aquilo que nós chamamos de pseudopalavras, que são outras palavras, aquilo que pode vir a adquirir significado. O léxico numa língua se desenvolve, não é uma coisa fixa. Descobrem-se coisas, tem que se pôr nomes, então há novos nomes. Bom. Portanto, palavra, aprender a ler e escrever na base da palavra, simplesmente não dá. Professor José Moraes, antes de terminar a entrevista, aqui no site nós temos o costume sempre de deixar uma dica prática para os pais. Que os pais estão cansados de teorias, né, pedagógicas, e nós sabemos que você é um pesquisador que analisa quais são os métodos mais eficazes para a alfabetização. Então, para aquele pai que quer alfabetizar o filho com segurança, quais os passos que ele deve seguir? Bom, eu diria, primeira coisa, mostre ao seu filho ou sua filha que você gosta de ler. Espero que saiba ler, não é? Claro que a situação é difícil, é diferente se tem dificuldades com a leitura. Nós admitamos que está tudo ok, que está lendo, então compre livros, mostre que sabe que lê, não fique diante da televisão sempre à noite, todas as noites, a seguir o futebol ou outra coisa, ou a telenovela. Os livros, é importante que você mostre ao seu filho, à sua filha, que um livro é um objeto precioso e que ler é uma coisa extraordinária. Essa é, digamos, a primeira coisa que eu digo. Segundo, na sequência disso, e para além da leitura partilhada, a criança já está lendo tudo isso. Então, continua a ler com ele, mas sobretudo indicando, olha, encontrei um livro maravilhoso, eu li isto. Você quer ler? Leia. Olha que ótimo. E depois discutir, conversar com ele. E isso me aconteceu quando eu era criança, e com os meus pais, e eu faço isso, fiz isso com os meus filhos. Agora, eles já têm, a minha filha mais nova tem 20 anos, já não é tanto assim, mas nós falamos sempre de livros. E eu lia este romance, este é maravilhoso este romance, ou este não é tão bom, por quê? Nós discutimos. E isso faz parte. O livro tem que ser um bem precioso durante a vida toda, não é só quando eles são crianças, mesmo mais tarde. É sempre um elemento, um elo de ligação
entre pais e os seus filhos. Perfeito. José Moraes, muitíssimo obrigado pela entrevista. Quem proporcionou essa entrevista foi o professor Luiz Carlos, por isso eu vou convidá-lo para sentar aqui e também agradecer pela sua aceitação e fazer parte desse programa, desse projeto, que é um projeto muito humilde, muito simples, mas que tem atingido pais por todo o Brasil, que é o trabalho desenvolvido no site Como Educar Seus Filhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, o professor Carlos Nadalim acabou de ter essa proveitosíssima conversa com o professor José Carlos, a quem eu conheço desde 2003, né, professor? Exatamente. Luiz Carlos, é um prazer eu estar aqui com você. Agora não vai me tratar por José e não por professor, porque já temos aqui uns anos a falar de coisas... Pois é. Somos amigos, então... Pois é, mas então eu quero revelar isso, quer dizer, desde 2003 nós nos encontramos aqui no Brasil, quando o José Carlos veio pela primeira vez e dar uma grande colaboração, que foi a colaboração naquele relatório solicitado pela Câmara, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a um grupo de cientistas para se manifestarem sobre, né, a situação da alfabetização no Brasil e também para fazerem um resumo do estado da arte no mundo, no campo da ciência cognitiva da leitura. Eu tenho muitas razões para gostar do Brasil e, portanto, não há dívida. Razões a primeira é que o meu avô nasceu no Brasil, era brasileiro. Foi o primeiro cidadão, meu avô paterno, foi o primeiro cidadão brasileiro. Ele nasceu em Belém do Pará, de pai português e mãe brasileira. Ele depois, com 20 anos, foi para Portugal e ficou lá. Depois se tornou teve de se naturalizar português para se casar com uma portuguesa. Bom, então tenho uma ascendência, de certo modo, brasileira, embora ele se tivesse naturalizado português. Além disso, quando eu era jovem, e voltamos aos livros, havia em Lisboa, em Portugal, mas eu morava em Lisboa, uma coleção de livros chamada Livros do Brasil. E como eu lia muito, gostava muito de ler, e os meus pais tinham muitos livros do Érico Veríssimo. Então você não imagina a quantidade de vezes que eu li, sobretudo o Retrato, Tempo e o Vento, tudo isso. Bom, Graciliano Ramos, Lins do Rego, que talvez agora já não seja tão lido, não sei. Mais tarde, Graciliano, bom, estou me esquecendo disso. É assim, o Guimarães Rosa, que eu queria dizer, foi esse li mais tarde. Mas então, eu tenho sempre lido muito, e o Jorge Amado, claro, li muitos, não é? E, inclusivamente, o primeiro livro que eu ofereci à minha esposa, que conheci muitos anos mais tarde, foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então, a minha vida está intimamente ligada à literatura brasileira. Então... E há muitos anos que eu venho, e é um prazer sempre vir ao Brasil. E só não venho viver definitivamente no Brasil porque eu tenho 4 filhos. Minha mulher mora em Bruxelas, trabalha em Bruxelas. Eu já estou livre uma vez que sou emérito, mas tenho 4 filhos, 3 netas, e estão todos em Bruxelas. Então, isso é um valor também muito importante. Então, está ótimo. Eu posso dizer a você que nós vamos continuar nos relacionando e também fazendo todo o esforço para corresponder a esse seu esforço profissional de estudar, pesquisar, né, para fazer com que isso... nos traga benefícios também, para além de continuar cultivando essa amizade, que é uma amizade também entre o Brasil e Portugal, assim espero. Eu estou muito feliz de estar aqui e sou imensamente grato, né, por essa possibilidade da nossa amizade. Muito ok? Obrigado a vocês. Obrigado.